dentro de uma teoria de que a sociedade ela tem ali instituições e aquelas instituições devem funcionar como uma espécie de organismo para manutenção do comum, manutenção do público, e se há alguma instituição ou algum processo dentro daquela sociedade que começa a transbordar para uma espécie de sofrimento ou de perda de controle, o Durkheim ele chama isso de anomia, né? Quer dizer, você tem ali as normas elas até existem, mas elas já não surgem mais nenhum efeito e aquilo desestabiliza de alguma forma a sociedade. O Durkheim ele faz já de imediato uma associação disso com o sofrimento psíquico, a questão do suicídio. Será que nós não... essa questão da anomia, né, usando isso como um ferramental teórico mesmo, né, será que a gente não está num estado de anomia em que as coisas que a gente tenta buscar na sociedade, a forma como as instituições se organizaram dentro de um plano neoliberal, que é isso, essa falta de segurança, essa falta de um pensamento do bem comum, ou de um pensamento comunitário, algo assim, isso não faz com que a gente pense que talvez a loucura, o que deixa a sociedade anônima, é um próprio monstro que a gente não controla mais, e que tem a ver com a forma como os bens e serviços e as finanças circulam na sociedade. E aí eu passo a bola para o Daniel, que eu acho que você estudou bem a fundo essa questão do neoliberalismo e das suas instituições. Opa, excelente questão, né? Eu queria só salientar, então, tentar pegar um pouco o gancho do que vem sendo dito aí, né? A questão da loucura, de uma perspectiva Foucaultiana, né? Foucault ele é um nominalista, né? Em filosofia. Então significa que os conceitos, né? Do modo platônico, né? A questão dos universais, né? Os conceitos, o que é a loucura, né? Um platônico iria tentar encontrar a essência da loucura que de uma vez por todas diria para nós o que é loucura, né? Então nesse sentido, para Foucault, a loucura não existe, né? Mas a loucura ela é real. Tá? Ela não existe, mas ela é real. Isso é um jogo de palavras que eu vou trazer aqui para dar uma provocada, né? A loucura não existe no sentido... A gente nunca vai achar uma essência que a gente decide... ela é um universal, tá? Universal em termo filosófico. Então, mas assim, existem indivíduos que transbordam sofrimento psíquico, tá? Eles transbordam sofrimento psíquico e pelo menos a ciência da época não consegue resolver esse sofrimento psíquico, tá? Então a gente tem quadros aí que a gente, se a gente quiser, a gente classificá-lo de alguma maneira. Esse quadro vai gerar alguma exclusão, né? Mas é uma exclusão que é até difícil de não fazer na medida em que eles estão transbordando não só um sofrimento psíquico, mas eles podem estar transbordando uma confusão racional a ponto de não conseguir de fato uma vida em sociedade, né? Então, mas a gente está trabalhando, o que eu preciso ressaltar é que a gente está trabalhando com as exceções quando a gente fala disso, né? Quando a gente está... Eu penso predominantemente de maneira política. Então, eu penso no grande quadro, né? Eu penso no grande quadro. Então, vamos pensar, né, as prisões. Quando Foucault escreve Vigiar e Punir, ele não está escrevendo contra qualquer possibilidade, micropossibilidade de prender algum indivíduo que, porventura, realmente não tem como não ser excluído de uma sociedade, tá? Ele está falando de uma sociedade que generaliza as prisões. Tá? A mesma coisa a questão da loucura, né? Não é sobre, por exemplo, né? O Caio falou, pode existir tratamento de choque cientificamente bem fundamentado. Eu acho ótimo, acho bem possível que exista. Eu não estou a par das pesquisas, né? Mas eu acho bem possível que exista hoje, né? Com a ciência evoluindo, etc., que em alguns casos extremos, que a ciência encontra certa irreversibilidade, a gente consiga, de maneira extrema, conseguir um sucesso com isso, né? A grande questão é, ok, mas a gente está vivendo hoje um governo que está tirando dinheiro da pesquisa científica, né? Ele não está só criando trazendo o eletrochoque em voga, né? Ele tá tirando a ciência, por exemplo, né? E para a gente ter esses casos específicos cientificados que podem ser eficientes, a gente teria que estar inserindo mais ciência, né? A própria negação da ciência no Covid, etc. Então a gente tem um fenômeno político mais complexo
que a gente precisa trazer, né? Pensar, eu, pelo menos, estou sempre pensando politicamente. Então, vocês trouxeram, por exemplo, né, inserir o louco na produtividade, né? Mas a gente também poderia pensar, né, nesse contexto político onde uma pessoa que não produz se vê como louca, né? E isso é extremamente político, isso é extremamente social, isso é econômico, né? A gente poderia, tentar pensar em outros modelos possíveis de sociedade, a gente poderia ter uma sociedade, como o próprio Caio falou muito bem naquele meme, né? Uma sociedade que considera louco não o indivíduo que não produz, mas o indivíduo que está viciado em produzir, né? O indivíduo que está viciado em acumular dinheiro, né? Então, quando a gente pensa na loucura de um modo mais amplo, né? Não tanto nos quadros irreversíveis, não tanto só nos indivíduos que transbordam sofrimento ou confusão mental, né? Quando a gente pensa como que a gente usa o discurso da loucura, as ferramentas de poder da loucura e as ferramentas do normal e do anormal que servem de exclusão, né? Quando a gente fala, por exemplo, contextos onde a mulher, a ninfomaníaca, né? A figura da ninfomaníaca, a mulher que podia ser presa por gostar demais de sexo, né? E a questão do homem que não entraria nesse caso. Então, a gente tem toda uma questão que denota uma relação de gênero de uma sociedade patriarcal. Então, isso é classificado e a gente pode perfeitamente acreditar que eles estavam sendo honestos ao acreditar na ninfomaníaca como louca, né? Assim como a gente está sendo honesto ao acreditar, né, que quando a gente não produz, né, ainda que seja, né, que a gente nem consiga ver o sentido dessa produção, mas é tanta força social dizendo produza que a gente precisa produzir. E daí achei interessante que o Guilherme citou a anomia, né, do Durkheim, porque a gente está num contexto que eu não sei te dizer se a gente está em anomia ou não, porque, por um lado, a gente vive essa enorme explosão da necessidade de produzir, de modo que a gente trabalha, daí a gente sai do trabalho, a gente produz para a internet, seja, né, para a vida social, a gente se relaciona já produzindo conteúdo para o Instagram, produzindo conteúdo para vários outros lugares, porque a sociedade está demandando isso, né? Então, em certo sentido, não me parece uma anomia, porque a gente está se movimentando muito. Mas a gente está a gente está aumentando a depressão, a gente está aumentando o suicídio, e a gente está, literalmente, né, se a gente for pegar as pesquisas de aquecimento global, etc., literalmente destruindo o mundo, né? E não fazendo nada acerca dessa destruição do mundo. Não existe coisa mais difícil hoje do que mobilizar o mundo para falar, olha, vamos seguir outro caminho que não seja esse crescimento, porque o capitalismo atual, o capitalismo neoliberal, é crescimento, né? Se uma empresa cresce tanto num ano e cresce menos no outro ano, eles dizem que ela não cresceu, que ela diminuiu o crescimento, em vez de dizer que ela simplesmente não correspondeu ao crescimento do ano anterior, às expectativas de crescimento, né? Então tem que estar sempre crescendo. A gente está consumindo o mundo e a gente, né? O consumo do mundo não entra na pauta, nas principais pautas que mobilizam o cidadão médio, ou até mais do que o cidadão médio, que mobilizam a política, né? O político que chegar e tiver como pauta principal esse consumo do mundo, né? O aquecimento global, etc., ele não vai mobilizar muito voto, né? Ele vai mobilizar voto com coisas muito menos importantes né? Até por falar aí do 17, né? Ele pode mobilizar muito voto combatendo o comunismo, combatendo a mamadeira de piroca ou qualquer outra coisa do gênero, tá? Então isso pode ser visto como uma anomia, né? Isso pode ser visto como uma anomia. Isso é uma questão que daí a gente mobiliza o discurso da loucura no sentido, né, que estamos para além daqueles indivíduos, para além daqueles casos graves, tá? Os próprios dados que o Vinícius forneceu, né? Estamos começando a transbordar sofrimento psíquico, né? A própria questão do livro que eu citei lá no começo da live, né? Neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico, né? Já pega Foucault do Vigiar e Punir, né? A sociedade começa a produzir delinquente. Então, a gente tem uma proliferação de delinquente, a gente cria uma guerra às drogas que tem o objetivo de criar delinquência, mais leis para prender a população periférica, e a gente tem uma sociedade que cria, então, todo um discurso sobre a loucura, sobre a produtividade,
atividade sobre o mundo que tem o objetivo de produzir, então, todo esse sofrimento psíquico, tá? Todo esse sofrimento psíquico que classifiquemos ou não como loucura, né? A gente estaria mais preocupado com as palavras. Eu não estou tão preocupado com as palavras, eu estou mais preocupado com os fenômenos, né? Com o sofrimento psíquico, com o esgotamento dos recursos naturais e uma série de coisas, tá? Então, nesse sentido, né? Por isso que eu trouxe o nominalismo. Eu sei que é um pouco chato trazer, né, conceito filosófico demasiadamente específico, mas é isso. A gente não vai aprender, a gente não aprender um conceito, aprender, tá? Não aprender, aprender um conceito, né? Não vamos chegar em algum momento e trazer a essência da loucura como queria Platão, tá? A loucura, ela tá nas disputas de poder. Quem mantém o discurso de poder predominante sobre o que é loucura, mantém uma relação de poder predominante. E nesse sentido, como é que eu vou dizer, me traz muito preocupação que esteja indo do público para o privado, tá? Esteja entrando cada vez mais na lógica neoliberal, na lógica do comércio, e me traz problema, né, que tenha nada contra o psiquiatra, né, mas tenha o psiquiatra como figura central e o psicólogo, né, que é a pessoa que está mais ali na linha de base, eu diria, né, o psicólogo, assistente social e mais uma outra quantidade de profissionais, como figura secundária da produção de discurso sobre a loucura. Então, acho que é isso. De certa forma, nessa organização, a possibilidade prática do bom uso do eletrochoque é quase nula. Ou não? Daí eu não sei porque eu tô pegando a palavra do Caio, né? Eu não tenho. Eu acho que eu não digo dos seus no contexto em que a gente se encontra, no contexto de tirar a ciência, de diminuir a ciência, eu acho que eu me imagino, mas daí eu tô falando sem nenhum estudo, tá? Eu me imagino, né, o governo Bolsonaro, para quais fins que ele vai usar o eletrochoque, eu dificilmente imagino ele fazendo isso para salvar pelo bem-estar, em nome do bem-estar, né? Até porque existem inúmeras medidas que ele poderia estar tomando em nome do bem-estar que ele não tá? Mas assim, isso não nega a possibilidade de existirem ciências e um mundo futuro trazer a ciência com o eletrochoque, não é esse o meu ponto, tá? Mas sim, eu acho bastante, eu desconfio, né? O que eu posso dizer assim, eu desconfio. Acho também quase nulo que no governo de hoje a gente vai trazer eletrochoque para o sistema de saúde, para o sistema privado, inclusive, né? Para o sistema privado e ter um efeito assim desejável, tá? Pelo menos para o que a gente considera desejável, que seria essa diminuição do sofrimento psíquico, etc, né?